Boa tarde, obrigado por estar aqui hoje assistindo a nossa apresentação sobre visualização de requisitos para priorização e planejamento de release. Este trabalho foi escrito pela professora Maria Lencastre, da UPE, e por mim, que sou professor da UFRPE. O que é uma visualização? A visualização é uma transformação dos dados brutos em um artefato visual, o que traz benefícios como uma melhor assimilação, um aumento na percepção dos dados e também um aumento no número de insights de ideias obtidas a partir dos dados. Nós usamos visualizações no nosso dia a dia, na forma de mapas e gráficos, por exemplo. Essa imagem que está na tela é um cartograma que representa a densidade populacional dos países da União Europeia. Podemos observar uma escala de cor que vai do verde escuro, representando a menor densidade populacional, até o roxo escuro, que indica a maior densidade populacional. Com essa informação, podemos rapidamente encontrar no mapa, no cartograma, quais são os países com a maior e com a menor densidade populacional, o que nos leva a ter insights como, por exemplo, que os países com maior densidade estão geograficamente próximos, com exceção dessa pequena ilha aqui embaixo, que é a Ilha de Malta. Já é reconhecido que os artefatos visuais facilitam o raciocínio. No contexto de engenharia de requisitos, isso também já foi estudado, mas nós observamos que ainda não se usa visualizações para a priorização de requisitos. Como é feita a documentação da priorização? Uma forma bastante usual é utilizar uma lista de requisitos ou de história do usuário e classificar cada item da lista como sendo essencial, obrigatório ou desejável. Outra opção também usual é utilizar uma lista ordenada, onde o primeiro elemento tem a maior prioridade e o último elemento tem a menor prioridade. Essas abordagens funcionam, elas são utilizadas na prática, mas ainda apresentam algumas deficiências, como por exemplo, não conseguimos identificar os relacionamentos entre os requisitos, nem tampouco o porquê de cada requisito ser relevante, muito menos quais são os papéis e atores envolvidos. É por isso que nós propomos a utilização de estratégias de visualização aliadas a uma linguagem visual para modelagem de requisitos, no caso, a linguagem I-estrela, A-star. Nós não propomos ainda um processo de priorização nem de análise de prioridades. Isso seria um trabalho futuro. Neste trabalho, vamos apenas apresentar algumas estratégias de visualização das prioridades e também do planejamento de release. Vamos começar com as 3 estratégias para a visualização das prioridades. Essa imagem exemplifica o diagrama estrela, onde podemos ver os seus diferentes tipos de requisitos, como por exemplo, objetivos, tarefas, recursos e qualidades. Por cima desses elementos foi aplicada uma escala de cor, indo do amarelo para o vermelho, onde o amarelo representa os elementos com menor prioridade e o vermelho indica quais são os elementos com maior prioridade. Dessa forma, podemos rapidamente enxergar que alguns elementos são mais prioritários do que outros. Aqui temos um exemplo mais concreto, com o objetivo de ter o trabalho apresentado no ED 2020. Esse objetivo foi refinado com refinamento I em 4 tarefas. Isso indica que se as 4 tarefas forem executadas, o objetivo será alcançado. Através da gradação de cores, conseguimos enxergar que algumas tarefas são mais prioritárias do que outras. Por exemplo, gravar o vídeo foi considerado mais prioritário do que ensaiar a apresentação. Aproveito aqui para fazer um parênteses e lembrar que priorização não é apenas sobre determinar o que será feito, o que será implementado, mas também sobre determinar o que será feito primeiro, ou seja, a priorização influencia a ordem de implementação dos requisitos.
Neste outro exemplo, temos um sistema que irá gerar dois relatórios. Esse segundo relatório foi marcado como sino de baixa prioridade, mas, observando o diagrama, podemos ver que o nosso chefe depende desse relatório. E agora, hein? O que a gente faz? Bom, através dessa visualização, podemos identificar potenciais inconsistências como essa. Não quer dizer que isso está errado, mas é um ponto de alerta. Neste último exemplo de colorização, temos o cenário de escolha de alternativas, onde queremos escolher a alternativa A e a alternativa B, levando em conta dois requisitos de qualidade: velocidade e segurança. O diagrama nos mostra que a alternativa A contribui bastante para satisfazer o requisito de velocidade, ao mesmo tempo que prejudica um pouco a satisfação do requisito de segurança. Por sua vez, a alternativa B prejudica um pouco a satisfação de velocidade e contribui bastante para satisfazer segurança. Como a qualidade priorizada foi velocidade, a melhor escolha aqui seria a alternativa A. Bom, então essa foi a estratégia de colorização para priorização. Vamos ver agora a estratégia de redimensionamento. A segunda estratégia é similar à estratégia de colorização, só que em vez de usar uma escala gradativa de cores, utilizamos uma escala gradativa de tamanho, onde o menor elemento representa a baixa prioridade e o maior elemento representa a alta prioridade. Então podemos ver, por exemplo, que o objetivo A, a tarefa D, tem alta prioridade, enquanto a tarefa A e B tem baixa prioridade. A terceira estratégia que propomos para a visualização de priorização é o uso de ícones com o valor numérico dos atributos sendo observados, o que nos permite ter uma maior precisão na observação. Nesse exemplo, temos o objetivo A com prioridade 85, tarefa A com a prioridade 40 e a tarefa B com a prioridade 10. Um dos benefícios dos ícones é poder visualizar mais do que um atributo simultaneamente. Então, em vez de enxergar apenas o valor final da prioridade, podemos visualizar os atributos relacionados à priorização, como, por exemplo, custo, benefício e risco. Adicionalmente, podemos aplicar as visualizações de colorização e de redimensionamento aos próprios ícones, reforçando as informações textuais com as informações visuais. Então, essas são as três visualizações que propomos para priorização: colorização, redimensionamento e ícones. Vamos ver agora as estratégias para planejamento de release, onde queremos saber quais elementos estão incluídos em um certo release. As visualizações para planejamento de release são similares às visualizações para priorização, com a diferença que aqui não usamos mais uma escala gradativa, já que queremos saber apenas quais são os elementos que fazem parte de um release e quais são os elementos que não fazem parte. No caso da colorização, aplicamos uma cor aos elementos que fazem parte do release sendo analisado, como no caso aqui, tarefas D, E e o recurso A, e os elementos que não fazem parte do release permanecem com a cor original. Também podemos aplicar a estratégia de redimensionamento para o planejamento de release, onde os elementos com tamanho grande fazem parte do release sendo analisado, como por exemplo tarefas D, E e o recurso A. Já os elementos com tamanho reduzido não fazem parte do release em questão. A terceira estratégia que propomos é utilizar contornos diferenciados para destacar os elementos que fazem parte da release. Desse exemplo, novamente, as tarefas D, E e o recurso A. Essa é a estratégia que recomendamos para evitar conflito com as estratégias utilizadas para visualização de priorização. Essas visualizações propostas foram implementadas em uma ferramenta baseada na ferramenta PyStar, que é uma ferramenta online para modelagem de requisitos. A nossa extensão pode ser acessada por esse endereço. Essa é a interface gráfica da ferramenta, onde podemos visualizar
o nosso diagrama de requisitos. Ao clicar nos elementos, podemos preencher os valores dos seus atributos. Por exemplo, essa tarefa A tem prioridade 40, faz parte do release número 2, tem benefícios 70, custos 60 e risco 50. Outros atributos podem ser acrescentados com o botão Gerenciar atributos. Essa é a janela para a aplicação das estratégias de visualização para priorização, onde é possível combinar as três estratégias utilizando colorização, redimensionamento e até 3 ícones, permitindo que no total seja visualizado simultaneamente até 5 atributos. Aqui temos um exemplo onde o mesmo atributo é visualizado com duas estratégias diferentes, colorização e ícones, aliando a intuição das cores com a precisão dos valores numéricos. Dentre os trabalhos relacionados, destacamos 2. O trabalho de Jennifer Horkoff e colegas apresenta uma estratégia interativa para escolha de alternativas com base nas qualidades selecionadas. Já o trabalho de Sotiris Liascos adota a técnica AHP para a definição de valores quantitativos em substituição aos valores qualitativos nas contribuições do Estrela, resultando em maior precisão. Acreditamos que ambos os trabalhos são complementares ao nosso, que poderiam ser utilizados em conjunto. Com relação aos trabalhos futuros, a nossa prioridade é a avaliação empírica das visualizações propostas, de forma a verificar sua real efetividade. A avaliação empírica conduzida até o momento avaliou apenas o desempenho da ferramenta de apoio. Caso as avaliações sejam positivas, pretendemos trabalhar também na criação de um processo de priorização que utilize as visualizações propostas. Agradecemos a todos pela participação e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado.